Boa tarde a todos. Voltamos, né? Ontem a gente fez um bate-papo aqui com vocês, falando de algumas dúvidas. E hoje a gente retorna. Eu sei que hoje os trabalhos estão voltados para a atribuição mesmo. Hoje a gente coloca a mão na massa, sabe que as unidades escolares estão nesse momento fazendo as atribuições dos docentes. O que acontece? Ontem a gente trouxe uma informação aqui, causou um pouco de polêmica entre a habilitação, qualificação. Então a gente vai voltar nessa pauta para poder esclarecer mesmo e falar exatamente como vocês devem seguir a indicação 213, tá bom? Então eu vou reforçar esse ponto que a gente conversou ontem, e esse é um dos motivos que a gente precisa falar nessa live. Também a gente vai falar de algumas diretorias apontaram que alguns docentes não estava disponível a manifestação de interesse deles para algumas aulas, né, da nova matriz curricular. Também a gente vai falar sobre esse assunto, tá bom? O chat ele já pode ficar aberto para que vocês possam colocar aí as dúvidas, tá? E se for algum assunto do que a gente estiver falando no momento, é o ideal, né? Que a gente já finaliza o assunto e passa próximo, tá bom? Então, Silvio, eu acho que a gente já poderia falar um pouquinho sobre habilitação e qualificação, que acho que ontem foi justamente o caso do docente de física, que tem 160 horas de matemática. De matemática, né? Isso daí. Bom, vamos lá? Só fazendo uma recordação. Então, vocês sabem que desde 2013, essa forma de constituir jornada está vigente na Secretaria de Educação. Isso não mudou com a indicação do Conselho a 213, né, de 2021. Ela permaneceu. Então, quando eu for constituir a jornada de um docente, com que eu vou constituir? Isso de acordo com o que está lá na nossa resolução 74 de 2023, que o texto é o mesmo da anterior, que era 85, que é a mesma da anterior da 85, era 72. Olha que vocês lembram o texto, lembram os números, né? Para vocês notarem. O texto é bem semelhante, não teve nenhuma alteração. Então, para a fins de constituição, o que vocês vão utilizar é a disciplina específica, não específica e as demais disciplinas da habilitação. Quando eu falo habilitação aqui, eu estou falando de licenciatura plena, porque o próprio caput do artigo 2º agora, ele fala que a atribuição deve recair em portador de licenciatura plena, ou seja, habilitado. Nisso está coincidindo com a indicação do Conselho, tá? Por ser uma habilitação. Então, para vocês guardarem de memória, para constituir, a disciplina específica, não específica e a demais disciplina da habilitação. No caso, a licenciatura plena. Aí, qual foi a confusão, né? Eu penso que foi a confusão. Só que na parte B, existe uma ordem de prioridade. E toda a ordem de prioridade, conforme as disciplinas, ela começa sempre com uma licenciatura plena. Então, o que o Conselho fez naquele momento da indicação lá em 2021, né? Ele falou, olha, esse professor aqui, vou pegar o exemplo de física, esse professor de física, ele é autorizado a lecionar matemática. Aí vai lá na parte de química, ele é autorizado a dar química. Esse é um exemplo que eu não lembro se de fato ele é autorizado a dar química, tá? Então, independente da carga, se ele tem ou não carga horária referente à matemática ou à química. A gente sabe que todo curso de física tem uma carga horária, assim, considerável de matemática. E também tem uma carga horária também satisfatória de química. Então, por isso que o Conselho, o que ele fez no primeiro momento? Foi agrupando as licenciaturas de acordo com as disciplinas. Olha, esse física pode dar matemática, ele foi lá na química, física pode dar química, assim por diante. O que a gente fez no sistema em 2022 para 2023? A gente agrupou os cursos por disciplina. Então, eu peguei o de matemática pode dar física, química,
aqui é só um exemplo, tá? Não leva ao pé da letra, porque eu não lembro de qual. Então, e foi listando as disciplinas. Aqui a formação e inserimos no sistema. Mas todos aqui são autorizados. Quando a gente fala na parte B autorizado, a gente fala qualificado. Então, não se entra para fim de constituição de jornada. Conversando à época com o conselho que foi fechado, por isso que manteve-se na resolução 85, e que a gente ia considerar como parte da habilitação as demais disciplinas em continuidade. Como assim? Identificando a partir do história escolar. Por exemplo, eu tenho um professor de física, licenciado, olhando o história escolar dele, a gente verificou que ele tem mais de 160 horas em matemática. Logo, essa formação em matemática vai fazer parte da habilitação dele. Se faz parte da habilitação, vai poder constituir jornada. Lembrando que essa regra é desde 2013 para cá. Até 2013, a gente só fazia o quê? Era a disciplina específica e não específica. Aí você fala, como eu posso identificar não específica, Silvio? No verso do diploma. Os mais modernos, né, os que foram expedidos mais recentemente, não tem no verso, tá? Então, só vem a habilitação específica, as demais são recorrentes da disciplina, demais disciplina da habilitação. Ok, tá aqui? Isso é a parte A. A parte B, como eu já falei, são os agrupamentos de acordo com o conselho. Vai começar a dar licenciatura plena e até chega ao estudante de último ano. Se você bater a nossa resolução com o do conselho, você vai ver que a gente considera outras situações além do conselho, como autorizados. Porque o próprio secretário tem competência para determinar quem é autorizado ou não a dar aula. E lembrando sempre que a própria indicação do conselho ela é ratificada e validada pelo secretário, tá bom? Então, tem que casar as duas coisas para a gente fazer certinho. No sistema, o que acontece? O ano passado teve um problema bem parecido com esse, eu lembro disso. O que aconteceu? Que muito dos que vocês chamam de qualificados, eles estavam apontados lá na formação curricular como de fato qualificados, e por isso que não entrou para fim de constituição. E permaneceu a mesma coisa para este ano de 2023 para 2024. Então, física, tenho 60 horas, só que eu estou qualificado na formação curricular. Qual é a solução? Desde que verificada essa correspondência, né? A existência de 160 horas, verificada uma vez que tem essa quantidade mínima, eu posso entrar na formação curricular, desselecionar lá o qualificado e selecionar o habilitado. Aí se resolve o sistema. E de acordo com o Luiz, ele tem uma atualização quase que automática, não, Luiz? Isso. Quantos minutos? Uns 10 minutinhos. 10 minutos, consegue atualizar o sistema. Se a gente não fez durante ao longo do ano toda essa atualização, dá para fazer agora, antes do atendimento, tá bom? Tá bom, pessoal. Essa era uma dúvida aí que após ontem a gente conversar na live, aí houve essa dúvida em relação à habilitação e qualificação. Agora o Silvio, ele trouxe aí o cenário, eu espero que tenha ficado melhor essa informação para que vocês possam aí conduzir os trabalhos. Se vocês ainda tiverem dúvidas, se tiver um caso prático aí de um docente, uma situação pontual, passem para o CEMOV, que a gente apoia vocês aqui, tá bom? Se ainda tiver pode ir até para mim. Já conversei com uma diretoria hoje sobre esse caso, né? Eles resolveram. Conversei com outra diretoria de ensino, também já resolveu, né? Tudo é questão de sistema mesmo, porque na hora, se vocês qualificaram, tendo 160 horas, claro que não vai aparecer em hipótese nenhuma a disciplina das demais, tá? Então tá bom. Aí eu vou começar a ler as perguntas que estão aqui no chat, tá bom? E a gente vai conversando sobre os assuntos. O Newton, ele colocou aqui, ó, os afastados pelo artigo 202, que retornam em 26/1, devem ter aulas atribuídas ou depois que retornar é que será constituída as suas jornadas? A gente passou um comunicado, né, Luiz, falando sobre afastamento. Se ele tem um afastamento e ele está no período fechado, que você colocou aqui, ó,
que ele retorne em 26/1. Se isso está lá como data fim no sistema em 26/1, o que a gente fez aqui em relação à atribuição? A gente permitiu que ele manifestasse interesse, tá? Então, ela estava aberta para que esse docente ontem tivesse feito a manifestação de interesse. Agora, se não tinha data fim na situação dele, aí não estava aberta a atribuição, você vai ter que atender ele manualmente, tá? Não precisa ele retornar, você já sabe que a data fim dele é dia 26/1, você pode atendê-lo aí na unidade escolar, tá? Ou na diretoria de ensino, depende da fase, tá bom? E pela fala é uma 202, né? É uma 202. Lembrando aí, se ele volta no dia 26/1 de 2024, além de você constituir a jornada de 24, você tem que também fazer a constituição de 23, tá bom? Ah, bem lembrado. Porque 26 até o dia 26/1 até o dia 6/2 de 24 é a carga horária referente ao ano anterior, ou seja, 2023, tá bom? Tem que fazer a ordem inversa. Uhum. A Alessandra, ela faz uma pergunta de quando será aberta a atribuição manual na aba 2, Luiz? Então, o que acontece? O sistema de atribuição, quando a gente está rodando a atribuição, que é com base em manifestação de interesse, todo o saldo ele fica lá, né, no conferência de saldo, depois do conferência de saldo ele disponibiliza para manifestação. Então, quando você tenta fazer qualquer ajuste, qualquer associação manual, ele dá aquela tarjazinha dizendo que o saldo está disponível para manifestação no sistema de atribuição inicial. Então, o que acontece? O ideal para fazer acerto, para fazer ajuste e atribuição manual é dentro do período de conferência de saldo, porque aí não está liberado para manifestação de interesse aquela aula. Por quê? Qual que é o risco aqui? Um docente manifesta interesse numa disciplina lá, numa turma de matemática, por exemplo, e aí essa atribuição está acontecendo numa unidade, e aí, de repente, alguém da unidade está fazendo uma associação manual dessa mesma turma. E aí, para não correr o risco de ter 2 professores com a mesma turma, né, a gente, quando o saldo está disponibilizado dentro de uma funcionalidade, que é a atribuição inicial, ele fica indisponível dentro da aba 2, e vice-versa, né? Então, o momento ideal para fazer ajustes, acertos manuais na aba 2 é dentro do período de conferência. Agora a gente está na atribuição em nível de unidade, né? Então, a partir do dia 10, a gente abre para a conferência de saldo por um longo período, inclusive, né, para estar dando início à atribuição em nível de diretoria ainda dos efetivos. Nesse período vai estar dando para a gente fazer esses acertos e associações manualmente, tá? Eu peço um pouquinho de paciência por conta dessa mecânica do sistema, né, de que ele fica travado mesmo. Ainda a Alessandra, ela fala que tem saldos que não aparecem, eu acho que eles não aparecem para manifestação de interesse, né? São as expansões do anexo 3 da resolução 52. Aí ela pergunta se está sendo corrigido. Ontem a gente fez uma atualização em relação a disciplinas que não apareciam, né? Logo no início do dia, e aí a gente conseguiu, a partir do meio-dia, colocar essas atualizações. Hoje a gente foi notificado também por algumas diretorias que as disciplinas novas da matriz curricular, elas não estavam aparecendo para que o docente manifestasse interesse. Aí a gente tem 2 situações, tá bom? A gente tem, primeiro, a situação da formação do docente. Se ele estiver habilitado e qualificado corretamente no formação, essa disciplina ela sobe para a manifestação de interesse dele. No entanto, é aquele cenário que o Silvio trouxe hoje, ele é habilitado, dentro da habilitação dele, ele tem essa qualificação, e isso a gente não colocou dentro do formação, então logo não aparece algumas aulas para esse docente, tá bom? Então precisa corrigir lá, a atualização sobe em 10 minutos, aí o docente conseguiria ver ontem, né, essa manifestação. Alexandra, mas o que passou, passou. Hoje ele não consegue visualizar, a gente não vai abrir esse saldo para ele, mas a gente pode atendê-lo, tá bom? Pode atender. Você pode atribuir para ele hoje de forma manual, atendendo aí a classificação do docente, você pode atendê-lo, tá bom? Aí o segundo cenário são aulas que o docente não visualiza, porque elas não aparecem aí. A gente tem uma atualização para fazer agora no final do dia, né, Luiz? Uhum. Em relação à matriz curricular, eu acredito que sejam aulas diretamente ligadas ao docente de filosofia, tá? A gente vai fazer tem sim uma atualização, assim como a gente fez a de ontem, a gente vai fazer uma para vocês hoje, e aí vai subir essa atualização.
Nas demais, que são as novas disciplinas, hoje, o que a gente confirmou? Com muitas diretorias e alguns diretores de escolas, essas aulas ficaram, sim, disponíveis para manifestação de interesse do docente, tanto que eles manifestaram interesse, tá bom? Então, aulas como geopolítica, oratória, apareceram. Para alguns docentes, não apareceram. Por isso que eu peço para vocês darem uma olhada se é um caso de formação, para vocês verem qual é a habilitação e a qualificação do docente, tá bom? Para verificar se é por este motivo que não apareceu. Se for algum caso que não apareceu exatamente para um docente, passem o caso para que a gente possa ver no detalhe, tá? Em relação aí a aulas que não apareceram para a manifestação do interesse do docente. Deixa eu ver o que mais. Aqui ontem a Iris colocou professor titular de educação especial, não terá aulas para a constituição de jornada na escola. Tem aulas de ensino colaborativo, a diretoria deverá atribuir na fase de unidade. Então ela fala que ela não tem aulas, eu acredito que é a sala de recurso, né? Então, é isso mesmo. Então, esse professor aqui não pode iniciar com a sala de recurso em nível de unidade, tem que ir para nível da diretoria de ensino, fazer a constituição com sala de recurso, tá? Somente poderá atribuir o projeto de ensino colaborativo para complementar, conforme está na portaria CGH 16. E o sistema está passando para ajuste. Já fizeram o ajuste? Para incluir o projeto? Então, qualquer coisa amanhã está disponível, vocês façam isso manualmente, tá? Está passando para o ajuste, para possibilitar a inclusão do projeto de ensino colaborativo para fim de constituição. No caso aí, só complementar, iniciar só com a sala de recurso. Ok. Isso, a Cláudia, ela fez o apontamento exatamente do sistema que não estava permitindo, né? Isso. Atribuir o ensino colaborativo na aba 2, a gente já está atualizando isso, tá bom, Cláudia? Eu acredito que até o final do dia a gente tem já esse retorno, tá bom? No mais tardar, amanhã você já consegue fazer a atribuição. Deixa eu ver. A Jéssica colocou uma pergunta aqui, colocando assim, ó, professora efetiva afastada para municipalização está aparecendo na lista dos professores da unidade escolar para atribuir. Nesse caso, o que deve realizar, né, uma vez que não participa da atribuição? Tem que conferir aqui, o fato dela estar na municipalização impediria ela de manifestar interesse e estar na lista de atribuição. Tem que ver se cadastraram aqui, de repente, uma cessação de afastamento, mas constatado lá de que ela vai permanecer afastada, você entra na atribuição lá e encerra sem associar aulas, tá? Porque ela vai permanecer afastada, então não tem problema. É só entrar lá e encerrar, nesse caso, tá? Então, lembrando aí, quem está afastado junto ao convênio de municipalização tem a possibilidade de pegar a carga suplementar. Então, ele não tem a constituição aqui, porque está afastado junto ao município, no entanto, pode pegar a carga suplementar. Tem que ver se não é isso que está acontecendo, tá? Isso. O Hélio, ele pergunta, ele colocou boa tarde, né? Tá tudo bem aqui, espero que aí também. Ele faz a pergunta, Silvio, se a esposa do juiz que está afastada, ela precisa constituir a jornada. É aquele afastamento, sabe? Do juiz? Do juiz? Do juiz? Que juiz? Não é militar, eu não? Sei, eu não sei. Deve ser militar? Não sei. Acho que... Deve ser militar. É assim, para vocês não terem dúvida, quem pode participar ou não, olha o artigo 4º da resolução 47 de 2023. Boa. Lá tem todas as situações que são verdade de participar. Se não está ali, pode atribuir. Tá bom? É a regrinha. Escreve. Cargo de comissão. Tá lá. Então não pode atribuir. Afastado junto à DE, pelo Código 052. Tá lá. Não pode atribuir. Primeira-dama ou cônjuge de prefeito. Não tá lá. Então não pode atribuir. Tá bom? Deixa eu ver. Afastado aguardando aposentadoria, Código 056, está lá, não pode atribuir. Então, lá são poucas situações que estão relacionadas, essas estão verdade de atribuir. As demais que estão fora, pode atribuir tranquilamente. E aqui tem uma pergunta, educação física no noturno.
Aqui, Silvio, foi aquela questão, né, que precisa verificar se o aluno... Então, na portaria, você chegar como sai todos os anos, né? A gente vai lembrar disso, que não se atribui educação física do período noturno durante o processo inicial. Eu lembro que o ano passado houve uma atribuição parcial, né? Acho que atribuiu, porque tinha uma parte que era presencial, outra que era expansão. Aí não atribuiu a expansão e atribuiu somente a presencial. Só que, de acordo com a portaria, e eu acho que essa regra também está na resolução de atribuição de classes e aulas, e não se atribui educação física, nem espanhol, durante o processo inicial. A guarda a finalizar o processo inicial ano letivo, para verificar quais são os alunos que serão dispensados para gerar as turmas, né? Então, isso está em andamento. E eu conversei um dia desse com a Coped, acho que ou com a Citem, e eles parecem que eles vão fazer um agrupamento de diferenciados. Então, a gente pode até trazer um dia desse a Coped ou a Citem para falar desse tema sobre a educação especial no período noturno. Educação especial, desculpa. Educação física no noturno. Isso. A Cláudia, ela aponta que as aulas dos itinerários formativos para atribuição não apareceu para manifestação ontem e nem hoje para atribuir na aba 2, como proceder. Então, Cláudia, o Luiz, daqui a pouco ele vai abrir a tela aqui e ele vai compartilhar com vocês como verificar essa situação e fazer a atribuição de forma manual aqui, tá bom? Pela sede. Acho que vai responder essa sua dúvida. Ela falou qual era o componente? Que de repente eu acho do mesmo. Mas aqui também a Maria Cristina, ela aponta, a disciplina de oratória não aceita atribuir para o professor de arte, é isso mesmo? Olha, ontem a gente estava com esse problema de oratória não estar para o professor de arte. Olha a matriz para ver como que ela tá, Luiz. A gente volta para responder, tá? Oratória tá para língua portuguesa, filosofia, arte e sociologia. Então, sim. Só que eu tenho que ver. A gente vai verificar e eu já retorno, tá bom? Se você está apontando aqui é porque não apareceu, né? Mas sim, professor de arte também, tá? Deve aparecer. Na aba 2, quando a escola tenta associar, isso, o que a gente falou, a aba 2, nesse momento, ela não fica disponível, tá bom? Então, se você está tentando fazer uma atribuição na aba 2, agora você não consegue. O Alexandre, ele falou que a sede não está de acordo com o que está sendo falado. Eu acho que Alexandre, você está falando no sentido das novas disciplinas, eu não sei. Volta aqui e responde, tá? Para a gente poder ver o caso. A Ana Paula, ela fala, professor afastado no CEJA está aparecendo para a escola atribuir aulas, como proceder? Tá, entendi o caso. Se ele está afastado junto ao CEJA, o afastamento é por 40 horas. Então, você fala do titular de cargo, então não precisa participar na origem. Não precisa. E se ele está vedado, né? Aí se está aparecendo, é uma inconsistência do sistema. Não precisa atribuir aula para ele, tá bom? Isso. A gente vai pedir a correção, desculpa, Ana Paula. Portal Net, onde habilitamos, não está como na fala do Silvio. A Renata aponta. Então, Renata, eu vou pedir para o CEMOV colocar um passo a passo de como fazer essa habilitação e a qualificação, tá bom? Eu acho que a gente já tem até um material que a gente construiu. A gente vai. O sistema não mudou, né? A gente vai mandar para vocês, tá bom? Carlos Eduardo, nesse caso da matemática, com 160 horas no histórico da licenciatura na sede, entra como qualificado? Se for licenciatura, não. Entra como parte da habilitação. Um dia desse a gente vai inventar um nome diferente do qualificado. Para a gente tirar essa... se está dentro da licenciatura, por isso que a gente chama de mais disciplinas da habilitação. Vamos tentar encontrar um nome com uma palavra só para caracterizar e diferenciar da qualificação que a gente já conhece.
né, de forma rotineira. Aí, toda vez que a gente chama de qualificado, a gente chama aquele que não tem licenciatura, né, em via de regra, ou seja, é o bacharel, tecnólogo ou estudante de licenciatura. Só que a grande diferença é que a parte A e a parte B tem licenciaturas. A parte A a gente utiliza para constituir. E a parte B, que a gente considera como autorizado, entra como qualificação. Então, não entra para a Constituição. Entra apenas para fins de carga suplementar, quando a gente está falando de titular de cargo, né? Ou para complementar a carga horária de opção, quando a gente fala de não efetivo. E quando a gente vai falar de Constituição Jornada, lembra sempre a regrinha, é a específica, não específica e as demais disciplinas da habilitação. Aí você tem que identificar essas demais disciplinas da habilitação a partir do somatório da carga horária do histórico escolar referente à disciplina que se pretende ministrar. Isso a regrinha está lá na resolução 74 de 2023, que é uma réplica das anteriores. Tá? E no sistema, no que eu visualmente eu lembro, que eu vi uma ou duas vezes, ele aparece lá a disciplina e você tem que escolher habilitado ou qualificado, né? Bem simples assim. O que você escolher, se escolher habilitado, aparece. Mesmo que você erre, falar, ele está na parte B, não tem nenhuma assistência à hora. Se você colocar lá, ticar, que ele é habilitado, ele entra para fim de Constituição de Jornada. Então, muita atenção. Por isso tem que olhar o histórico, tá bom? Para entrar na habilitação. Aqui tem a pergunta: temos professor de Química que completa com Física e não conseguimos atribuir, o que faremos? Verifica como que está essa situação na formação, se é esse cenário que a gente está falando. Ele é habilitado, dentro da habilitação ele tem a parte 2, na qual ele está qualificado dentro de Química, ele está... na parte 2, ele está com Física. Se a gente olha para o portal NET, e a gente consegue visualizar essa mesma situação, que pode ser isso, tá bom? Por isso que não está abrindo o componente para ele aqui. Isso, é o mais fácil você olhar. Abre o portal NET, né? Abre o portal NET e vê. Se ele estiver como qualificado, quer dizer que ele está na parte 2. Se ele estiver como habilitado, ele está na parte A. Isso, perfeito. Deixa eu ver aqui. E na parte A se constitui, tá? Lembrando que a não específica e as demais disciplinas de habilitação, você tem que respeitar o titular da disciplina. Ou seja, se a pessoa tem lá a demais disciplina de matemática, você tem que atribuir primeiro para quem é licenciado em matemática. A gente está falando de titular, né? Então, você atende a esse primeiro, para depois atender aquele que vai complementar a jornada de trabalho com matemática, tá bom? Não pode prejudicar o titular. O Newton faz uma pergunta aqui: podemos constituir, completar, ampliar de forma manual quando não aparecem qualificações na sede? Não. Você precisa fazer a atualização das qualificações, porque é o que a gente passou. No Portal NET, atualiza em até 10 minutos, tá bom, Newton? Se você tem um caso específico que você está com dúvida, entre em contato ou com o Deplan, com o Silvio, ou com o CEMOV, e a gente vai te apoiar nisso, tá bom? Não, então a Edinalva fala: ontem não apareceu o professor manifestar, esse é o problema. A gente tem algumas disciplinas que, se elas não apareceram para o professor manifestar, porque a gente não tinha essa atualização da qualificação dele e da habilitação, o que vocês precisam fazer? Verifica primeiro no Portal NET. Se você viu que precisa só fazer uma atualização, tem que atender o professor, tá bom? Tem que atendê-lo. Tá? Ainda que ele não conseguiu manifestar porque ele não visualizou essa informação lá, você precisa atender o professor, ok? Isso, e para atualizar, pega um requerimento do professor, vai que vocês queiram atribuir e ele não quer da disciplina de matemática, né? Porque pode ter a formação, mas fala assim, eu não gosto de ministrar matemática, da mesma forma que eu não gosto muito de história, né? Pode ser assim. Tá? Eu sou de sociologia, posso até ministrar aula de filosofia, mas não curto muito de filosofia, porque é uma área muito, muito ampla, e sociologia é mais focada no estudo da sociedade e sua relação com o indivíduo, né? O matemática não quer lecionar matemática financeira, né? Isso, tem essas coisas, tá, gente? Então não é para atribuir porque vocês acham que tem que atribuir. Isso. Conversa com o docente, a gente tem 3 dias, né, nessa atribuição em nível de unidade.
Aqui eu vejo a Fernanda, ela fala assim, ó, quanto aos casos em que não foi possível manifestar interesse, a previsão de associar pela aba 2 seria no período de conferência de saldos e ajuste em janeiro, a partir do dia 10, conforme disposto no cronograma. Correto. Se a gente não conseguir, a gente vai fazer essa associação de forma manual lá na aba 2, que vai ser a partir do dia 10. O Luiz, ele vai mostrar como que a gente faz a atribuição para o docente, que ele não manifestou interesse, mas a gente sabe que a gente pode constituir a jornada dele com algumas aulas. E aí, o que a gente pede para que você fale com esse docente, fala, olha, professor, eu vi aqui que você está manifestando interesse nas aulas no período da tarde, mas ainda não constituiu sua jornada. Eu vi que tem 2 aulas aqui que você é qualificado. Ó, por exemplo, tem 2 aulas de matemática financeira, e aí a gente consegue completar a sua jornada. Tudo bem, professor? É no período da tarde, é com a turma, então, tudo bem? Se o professor aceitar, você consegue realizar isso. Você quer mostrar agora, Luiz? Quando você estiver pronto, você Deixa me eu ver fala. se esse aqui serve. Eu estava procurando um exemplo, É. mas eu acho que esse aqui serve. Tá bom. Quando ele estiver aqui pronto, a gente mostra como você pode fazer, tá bom? Esse aqui já serve. Eu vou tentar só não mostrar os dados do docente aqui. Aqui, ó. Sua rede, né? Ok. Aqui. Tá. Vocês conseguem liberar aqui a tela dele, por favor? Compartilhar minha tela, por gentileza? Isso, ó. Então aqui, ó, isso aqui é o sistema de atribuição inicial em nível de unidade. Então, ontem, esse docente ele manifestou interesse no saldo de aula, né? E aí, quando a unidade escolar vem realizar a atribuição, é essa tela que aparece para eles, né, lá na unidade, quando seleciona esse docente, né? Então, notem que aqui, ó, ele tem ordem de preferência, né? Isso aqui foi o que ele manifestou. Então, ele manifestou aqui para a disciplina de geografia, né? E aqui no período da manhã, você nota que a gente tem aqui, ó, preferência, né? Então, ele manifestou primeiro nesse grupo aqui, depois nesses outros aqui, ó. Até essa disciplina de geografia aqui. Aqui foi até onde ele manifestou interesse. Daqui para baixo, o sistema ele traz todo o saldo disponível na unidade escolar. Por quê? Talvez quando eu chegar na classificação desse docente, essas aulas que ele manifestou primeiro já foram atribuídas a outro docente, né? E tendo aula disponível para aquela unidade, para a constituição de jornada, é obrigatório realizar a constituição de jornada desse docente, né? Então, a disciplina específica dele é geografia, né? Ele manifestou interesse aqui no saldo de geografia. Hipoteticamente pensando aqui, que quando chegasse na vez dele, na classificação, né, não tenha mais esse saldo aqui para ser atribuído. Então, a gente continua a atribuição daqui para baixo, tá? Porque é todo o saldo que o sistema traz. Então, ele trouxe aceleração para o vestibular, ele trouxe geografia, só que no período da tarde, ele trouxe orientação de estudos, projeto de vida, tecnologia e inovação, ele trouxe bastante coisa aqui para estar atribuindo para esse docente. Isso tudo de acordo com a formação dele lá no PortalNet. Por isso que essas informações devem estar atualizadas, né? Então, por exemplo, né, o docente de geografia não tem mais saldo do que ele manifestou de geografia, né? Então, a gente vem aqui, né, e coloca aqui, ó, geo. Então, eu tenho que atribuir, né, para ele o que sobrou de geografia. Só que note aqui, ó, a preferência dele era no período da manhã. Então, essa comunicação tem que ter com ele, porque daqui para baixo é compulsória. Não foi com base na manifestação de interesse, certo? Então, seria interessante manter essa comunicação com o docente, né? Porque note ali que a preferência dele era no período da manhã, né? E aí tem que conversar com o docente falando assim, olha, o senhor manifestou interesse no período da manhã, só que não há mais saldo nesse período da manhã. O que eu tenho de manhã é a da disciplina X, da disciplina Y, ou que eu tenho no período da tarde, assim, assado, e negocia com ele e realiza a atribuição aqui, tá? Então, aqui ela é uma atribuição compulsória, sem manifestação de interesse, certo? Aí, pensando no cenário, que é a disciplina específica dele, que é geografia, né? Isso. Mas ele pode pegar outras disciplinas que estão relacionadas com a formação dele, que apareceram lá. E a gente está falando de projeto de vida. Exatamente. Tem aceleração para o vestibular. Isso, então, exatamente. Se ele quiser ainda no período da manhã, ele pode ser atendido. Ó. Pode ser atendido. Então... Ainda tem disciplina no período da manhã aqui, ó. Aceleração para o vestibular tem no período da manhã. Projeto de vida tem no período da manhã. Né? É só geografia que nesse caso aqui tem só o período da tarde. Isso. E aí também falando a respeito, porque no caso aqui o professor, ele fez a manifestação
As disciplinas estavam, sim, abertas para ele, só que ele só selecionou em geografia e somente o período da manhã. Também a gente disponibilizou ontem, conforme vocês foram falando aqui no chat, a gente disponibilizou para que ele pudesse ter a visão da classificação. Então, provavelmente esse docente ele já viu a classificação dele, ele sabe que ele vai ser atendido, e aí ele selecionou somente mesmo a disciplina específica, a geografia, no período da manhã. E ele já sabe que ele vai ser atendido lá pela ordem de classificação, tá bom? Aqui é um caso específico. Mas se vocês já visualizam que o docente ele não vai ser atendido na manifestação que ele fez, mas temos disciplinas ali na qual ele é qualificado, e ele pode ser atendido ainda dentro do período ou não, é aquele caso a gente consultar o docente e falar, professor, a gente quer que você continue aqui na unidade, tem aqui essas aulas, você tem interesse em estar conosco nessas aulas, atuando no período da manhã? Ou prefere à tarde, na disciplina específica, na sua disciplina de geografia? Converse com o docente, tá bom? Mas eu acredito que quando ele faz ali igual ele fez, ele poderia selecionar todas, mas ele selecionou exatamente o que ele quer, geografia no período da manhã, tá? Então, é só para avisá-los também que esse era ontem vocês falaram bastante no chat, olha, ele não está visualizando a classificação dele, ele tem só a visão de 2023. Depois que a gente saiu daqui, a gente fez a atualização e ele conseguiu visualizar, tá? Então, acredito que por esse motivo alguns docentes fizeram manifestação de interesse realmente voltada para aquilo que eles querem atuar no ano de 2024, tá bom? Só para avisá-los. A Liliane colocou aqui que o PortalNet não está permitindo alteração de qualificação para habilitação em várias disciplinas. Nesse caso, será autorizado a atribuir manualmente? Aqui, eu estava conversando com a Ana é de Ana Paula, São Vicente. É a Paula de São Vicente. Eu estava conversando com a Ana ontem, né, porque ela também me orientou, me alertou, né, sobre esse caso. A gente já está vendo certinho com a Prodesp também, porque era para estar conseguindo fazer essa alteração. Só que o sistema que vai fazer essa leitura de habilitação e qualificação, ele tem a mesma trava lá na aba 2. Tá? Então, mesmo fazendo manualmente, se não tiver correto aqui, ele não vai liberar lá. Na hora que tentar fazer a associação lá, ele vai aparecer aquela tarja amarela dizendo que o docente não tem a formação necessária, né? Então, aqui a gente tá vendo de realizar o ajuste, tá? Para estar viabilizando essas atribuições, tanto manualmente quanto no sistema de atribuição. Eu acho que até a Paula colocou aqui, ó, o professor deixou de manifestar interesse, pois o sistema estava como qualificado. O PortalNet não abre para selecionar habilitado sim, e qualificado não. Então, é a situação que o Luiz apontou. Assim que eu retornar, eu já vou pedir prioridade, tá bom? Para que vocês possam fazer essa atualização. Aí faz o atendimento na aba 2 mesmo, nesses casos, tá? Tá, okay. E aí abre a partir do dia 10, tá bom? Isso. Que é uma pergunta recorrente aqui no chat. Ó, a Alessandra ela faz um apontamento aqui. A alteração da matriz saiu e já ia direto para o dirigente homologar. O pessoal da coleta disse que na época queria alterar direto. Então, a gente viu aqui, Alessandra, que assim como a gente já passou, porque essa rede já passou, no ano passado, quando a gente teve os itinerários formativos, de fazer uma grande mexida aí na matriz e na coleta, a gente... Assim como a gente coloca em produção, que a gente coloca no ar, quando a gente vai fazer essa utilização, apresenta algumas inconsistências. Foi o que ocorreu agora, tá, Alessandra? Não foram em todas as disciplinas, algumas. A gente corrigiu a tempo ontem ainda. O grande volume que vocês apontaram, a gente conseguiu corrigir a tempo. Os professores fizeram, sim, a manifestação de interesse. Alguns a gente já olhou hoje o cenário do que vocês apontaram, e aí está muito relacionada com a formação curricular, que é o que a Paula apontou, de habilitar, qualificar, que o sistema não está permitindo, e por isso o docente não visualizou a disciplina para manifestar o interesse, tá bom? A gente precisa primeiro fazer essa parte de formação, atualizar para que vocês possam aí no dia 10 fazer o atendimento desse docente na aba 2, tá bom? Ele não será prejudicado, para que a gente possa atendê-lo. Tá? Então, se ele quer constituir jornada naquela unidade escolar e ele não teve a opção de manifestar interesse, essas aulas você já sabe que ele é o primeiro, ele é o preterido ali na unidade escolar, o atendimento será para a aba 2, tá bom?
A Thaís, ela colocou aqui, ó, educação financeira, né, o componente de educação financeira abriu para professor de biologia. Está certo isso? De acordo com as publicações, é apenas matemática e física. Realmente, de acordo com a matriz, é matemática e física, e de acordo com os parâmetros no sistema, realmente, matemática e física. O que deve ser visto aqui com calma é como é que está a formação desse docente. Às vezes, além da formação em biologia, ele deve ter outra habilitação lá. Né? Porque a habilitação, o sistema de formação do Portalnet, ele fica aberto o ano todo, né? Toda vez que o docente aparece ali com um diploma, com alguma coisa, a unidade escolar ela pode ir lá e ficar atualizando. Às vezes atualizaram lá e incluíram uma habilitação em matemática ou física. Se lá dentro, por mais que o cargo dele ele seja titular de cargo da disciplina de biologia, se dentro da formação dele inserirem lá uma habilitação em matemática, ele já visualiza o saldo de educação financeira e de todos os outros componentes relacionados à disciplina de matemática, tá? Ele não libera de acordo com a disciplina do cargo, não. Ele vai liberar de acordo com o que está habilitado lá no sistema de formação curricular do Portalnet. Então, aqui, se de repente ele tem uma habilitação em física ou em matemática, liberou esse componente. É isso que tem que ser visto lá certinho. E que se liberou, tá certo, não tá errado, não. É de acordo com a habilitação dele. Isso. A Daiane, a Daiane, desculpe. Ela aponta, o sistema não está deixando atribuir ensino colaborativo na 1.1, somente na 1.3. O ensino colaborativo não é na constituição de jornada, é isso, Silvio? Foi o que você apontou, né? Então, é para completar. Então, é na 1.1 mesmo, tá bom? Tá certo. É que eu acho que eles estão adequando, né? Foi uma adequação no período da manhã, né? O CEPAC solicitou já o ajuste. Tá. Silvio, tem uma pergunta aqui, você vai saber responder mais do que eu. Vou colocar aqui, ó, professor efetivo de arte. Não tem nenhuma aula de arte disponível. Ele pode constituir jornada com itinerário formativo? Se for da disciplina, como chama? Prioritária? Isso, pode. Então é isso. Se for da disciplina prioritária de artes, ele vai poder estar fazendo a Constituição, iniciando a Constituição, né? Aí qualquer dúvida, vocês olham lá o anexo da portaria, que lá tem tudo aquilo que é possível constituir, tá? Então, é fácil. Bateu, já olha, lá tem o itinerário formativo, é possível sim constituir. Lembrando que essa portaria ela foi retificada, tá? Uhum. Deixa eu ver. Ó, temos professores que, a Renata, né, ela falou, temos professores que manifestaram interesse nas aulas erradas. Para atribuir correto, aparece a mensagem que a aula está no saldo de aula, é de constituição de jornada e não conseguimos atribuir a sala correta ao docente. Ele tem acúmulo, eu acho que é um caso específico. Passa esse caso, Renata, para a gente poder verificar, tá bom? Passar no CEMOV. Deixa eu ver. Acho que vocês estão tentando fazer na aba 2, né? Pelo que eu entendi, acho na que é aba 2 isso. não consegue, tá, pessoal? Não está essa mensagem agora. dizendo que a aula está disponível lá no saldo de aula, se eu não me engano, aparece lá quando tenta associar na aba 2 e a aula estava disponível na manifestação. Isso. Creio que seja isso. Aí é aquela mesma orientação. Período de conferência de saldo consegue fazer os ajustes. A Carolina, ela falou exatamente da disciplina de filosofia e sociologia moderna não apareceu para a manifestação do docente de filosofia. A gente pediu esse ajuste, tá bom, Carolina? Agora, para a Prodesp, a gente visualizou também essa situação e aí você vai poder atender o docente, tá bom? Consegue atender. Aí é aquele cenário que o Luiz mostrou para você. A gente vai entrar na atribuição, ele não manifestou interesse, mas você viu que a disciplina é dele, é disciplina específica do professor de filosofia e do professor de sociologia. E é exatamente no turno que ele quer, é só notificar o professor. Professor, eu vi aqui a sua classificação, tem as aulas aqui de sociologia moderna, não apareceu na sua manifestação, você tem interesse? Falou que sim, você pode atribuir, tá bom? O docente pode pegar jornada, ampliar ou participar da carga suplementar de aulas de aceleração para o vestibular? Dá uma olhada no componente de aceleração para o vestibular, por favor, e vê se aparece aí, para a gente poder dar essa resposta. Deixa eu ver, eu estava com o anexo aberto aqui agora. Deixa eu abrir de novo.
Professor, Aceleração. São todas as disciplinas que pega aceleração para o vestibular. todas? Ai, Todas. ele pode constituir, né? Isso, Itinerário formativo. itinerário, né? Isso. Então, aquilo que eu São falei, todas na gente. prioritária, tá? Isso, então, é assim, qual é a regra? Olha lá o anexo da portaria CGA 16, lá tem uma tabelinha e fala quais são as possibilidades. Iniciar a constituição, constituir jornada completando somente, ampliar o cargo suplementar. E lá, onde está cada coluna tem um xizinho, só você observar aquela coluna. Então, se é um itinerário formativo, logo pode constituir jornada. O Gilmar, ele coloca aqui, acho que até eu entendo, até Gilmar, boa tarde. Professor que não foi inserido no afastamento provisório ou na cessação provisória e decide hoje ou amanhã cessar ou designar, posso fazer a cessação na aba 2? Se sim, qual o sentido da previsão de afastamento ou cessação provisória? O sentido era que esse professor, ele já avisasse que no decorrer de 2024 ele não pegaria aula, certo? E a gente poderia disponibilizar agora na atribuição inicial para os docentes efetivos e os docentes admitidos. Mas se ele faz isso hoje, se a gente for sair, esse sistema não vai... O sistema não vai atualizar agora, ele não atualiza automaticamente, a gente não consegue atender ele. E isso que você está apontando, Gilmar, a gente também sentiu aqui, porque outras diretorias sinalizaram que hoje o docente está falando, hoje eu vou tirar uma 202, hoje eu vou ter outro cenário que não era o que a gente previa. Isso aconteceu e aí o que a gente pode fazer? O atendimento vai ter que ser na aba 2, né? No caso da cessação, né? Desse afastamento. Então será assim, aí você vai atender ele só a partir do dia 10, tá? Porque não tem o que fazer agora, nesse cenário a gente não consegue. Não dá para abrir para manifestar interesse, não dá para fazer isso porque ele saiu do nosso cronograma, tá? Então a gente segue o cronograma e atende ele na aba 2 só no dia 10, tá bom? E esses são alguns casos, e na maioria não. A gente conseguiu que a cessação e o afastamento aí provisório ele funcionasse, tá bom? Para a gente poder liberar essas aulas. Ó, aqui a Alessandra ela aponta que a escola ela pode ter homologado uma matriz, homologado erroneamente um anexo. Vai haver uma data de abertura? Vai, sim, tá, Alessandra? A gente até vai mandar um comunicado conjunto, tá bom? Com a CITEM, para que vocês possam saber já o período. Vai abrir sim, tá? A gente abre um período em janeiro, não agora. Em janeiro a gente abre para que vocês possam fazer aí essa correção e a atualização dessa matriz, certo? E a gente possa ainda dentro da atribuição inicial fazer essas atribuições conforme a matriz da unidade escolar, tá bom? Vai abrir. Aqui tem bastante, eu vejo aqui a Ana Paula, bastante gente está apontando aí que tem dificuldade em realizar as ações dentro da formação curricular, tá? Aí eu vi aqui, eu vou verificar como que está esse sistema de formação, tá bom? Dentro do Portal Net, e a intenção é melhorar isso para vocês no ano de 2024, tá bom? A gente tem já uns projetinhos aí para que o formação atenda mais a necessidade que vocês têm aí de urgência e de uma visualização direta entre qualificação e habilitação e fazer essa mudança aí do nome que a gente hoje entende como qualificado e o qualificado entra em situações do habilitado e aí não se conversam essas informações, tá bom? Eu acho que teve gente que entrou depois, que estão perguntando aqui pedindo mais explicação a respeito da habilitação e qualificação. Deve ter sido gente que entrou depois. Tá. A gente vai fazer um comunicado, porque a gente tem agora pouco tempo, tem 10 minutos, porque eu sei que vocês estão aí no trabalho, a gente não vai ultrapassar, e aí eu não vou voltar nesse assunto, tá bom? A gente vai mandar um comunicado, porque aí não dá para falar do mesmo assunto. Eu vi muita reclamação do Portal Net aqui, são diversas, a maioria aponta erros no Portal Net, tá bom? Do ensino colaborativo, vocês estão falando que não está deixando realizar a atribuição na 1.1, somente na 1.3. A gente também falou desse assunto, a gente vai ter que mandar para vocês um comunicado sobre isso, tá bom? Eu vou descer um pouquinho para ver o que a gente tem. Tem uma pergunta aqui, você pode... Eu vi que a Thaís já tinha apontado lá, né? A gente conversou que a educação financeira atribuiu para o professor de biologia. Isso. Tá errado, tá bom? Tá errado. Não,
Não era isso? Depende, Você não, viu? depende das habilitações, que às vezes ele é um titular de cargo de biologia, mas às vezes ele tem uma habilitação em física Ah, ou dá matemática. Então, desculpa, Thaís. É, Olha, por tem que favor, a checar, formação tem que dele. checar direitinho lá na formação dele. É. Olhando assim como você apontou, eu já falei automaticamente que está errado. Mas vamos olhar a formação dele, que ele pode ser uma pessoa. Ele é licenciado em biologia e ele tem aí uma qualificação, Na habilitação, a no caso. habilitação De física ou física ou matemática. matemática. Pode ser, tá bom? Se não for isso, aí é um erro. Às vezes, sei lá, essa pessoa, ciências físicas e biológicas, habilitado para biologia e Tenho que matemática e olhar, física, né? não sei o cenário. Tem que ver Se certinho. você quiser passar o caso especificamente, passa lá no CEMOV que o Luiz vai dar uma olhadinha, tá bom? Tem um caso aqui, ó, que eu coloco assim, ó, temos pedidos de afastamento de licença sem vencimento, né, que é 202. Podemos não atribuir as aulas e enviar o processo para publicação do deferimento da licença? O que você acha, Silvio? Porque aqui depende da publicação, né, para a pessoa ser afastada com a licença sem vencimentos. Corre o risco de não ser publicado e ela não participa da atribuição. Eu acho mais seguro realizar a atribuição. Nos anos anteriores foi exatamente isso que fizemos, né? Até que no ano de 2022 para 2023, o que aconteceu foi segurou todos os pedidos de licença sem vencimento, a 202, e só autorizou durante o ano. Claro que a gente não vai seguir isso esse ano, né? À medida que for chegando os pedidos, vão sendo autorizados. Então, mas eu concordo com o Luiz. Eu atribuiria por causa da imprevisibilidade da publicação. A gente não sabe se solicitou hoje, quando vai atuar o processo, quando a diretoria vai encaminhar, né? Quando vai chegar na CGH, quando será publicado. Então, diante dessa imprevisibilidade, é melhor publicar. Atribuir, quer dizer. Isso. Foi, acho que a pergunta da Luene, né? Que ela fala: temos pedido de afastamento de licença e vencimentos, podemos não atribuir as aulas e enviar o processo para publicação e deferimento da licença? O certo é a publicação, tá bom? Confirma lá com o CEVIF se essa publicação já é certa, para que você possa não atribuir essas aulas, tá? Eu entendo o caso, principalmente quando a gente fala aí no cenário de uma classe, né? Então, eu vou disponibilizar o saldo da classe, eu quero disponibilizar agora para o docente efetivo que eu tenho na minha unidade. Não, eu vou deixar lá na frente para liberar isso lá no saldo que não é para ele. Então, eu acho que é isso que você aponta aqui. Confere com o CEVIF se essa licença ela já tem uma previsão de publicação aí o quanto antes, para que você possa não atribuir, tá? Eu entendi aqui o cenário. A Carolina ela falou, Alexandre, ainda sobre o itinerário formativo, acessamos a atribuição do caso de filosofia e não aparece para atribuição após a manifestação do docente. Neste caso, como proceder? Então, ele manifestou e não aparece para você atribuir, né? O Carolina, passa o caso para a gente poder dar uma olhada, tá bom? Se você puder me chama no Teams. E aí, você printa as telas, eu acho que fica mais fácil a gente visualizar lá. Bom, aí só reforçando alguns pontos que a gente falou aqui para quem chegou depois, por que eu não estou abrindo nesse momento para as unidades escolares? Porque eu sei que eles estão trabalhando na atribuição, então a gente sabe que as diretorias fazem essa ponte de comunicação, tá? Então, a gente fala aqui com os dirigentes, supervisores, e aí quem está aí na diretoria de ensino participa da comissão de atribuição. Então, a gente fecha um pouco, você vê que as perguntas elas são mais técnicas mesmo, para operacionalizar a atribuição, e quando eu entro, por exemplo, no canal mais aberto, aí as dúvidas são totalmente diferentes, elas falam muito em relação aos contratados de 2020, 2021, 2018, e foram alguns temas que a gente reforçou em lives anteriores, a gente falou bastante desses pontos, tá? Então, a gente não quer voltar neles para poder atendê-los no que está acontecendo agora, no cenário de atribuição, tá? Que a gente sabe que a gente está colocando os esforços agora no dia 27, 28 e 29, e aí a gente para e a gente tem ainda os outros processos que vão caminhar ao longo de janeiro, tá bom?
Aqui a Regina ela coloca, ó, professores que foram cessados da PEI, digitado o afastamento. A UA de destino não consegue fazer atribuição pela aba 2, a aba 2 ainda não, tá bom, Regina? A aba 2 só vai ser aberta no dia 10, tá? Por isso que não conseguem fazer essa atribuição pela aba 2. Tem uma pergunta boa aqui do Marcos. Não sei se é o Marcos de Santos, eu não sei o sobrenome, mas ele colocou aqui, ó, professor que completar a constituição de jornada com projeto, no caso ensino colaborativo, ele poderá participar da atribuição pelo artigo 22? No artigo 22, ele não pode pegar projeto na destino, né? Ou na origem, eu agora não me lembro. No destino. Então, no caso, ele pode fechar a constituição dele, pegando ensino colaborativo, só que aí no destino ele tem que pegar só com aulas. Isso. Então é isso. Tá. Deixa eu ver. Alguém perguntou aqui como me acha no Teams. Eu sou Alexandra da Costa. Você pode, no Teams, digitar o meu e-mail, que é alexandra.costa. Aí, @educacão, aí você consegue me achar lá no Teams, tá? O Vinícius, ele pergunta, aulas de tecnologia no ensino fundamental podem ser atribuídas a professor que não de ciências e matemática? E aulas de tecnologia e robótica no ensino médio podem ser atribuídas a professor que não de física e matemática? Eu acho que ele está entrando primeiro no cenário dos licenciados e dos habilitados, né? Eu não sei se a matriz está fácil aí, dá uma olhadinha, por favor. Ó, eu vi aqui que fugiu no chat, eu vi uma pergunta das gestantes na APEI, tá bom? Então, a gestante na APEI depende da situação do contrato, se você está falando de contrato, depende se a APEI, a APEI é um regime de dedicação exclusiva. Então, logo para o docente permanecer ou não na APEI, depende da avaliação, da 360. E aí eu falo para você, se eu tive uma avaliação insatisfatória, vou ser cessada da APEI, eu sou cessada do regime, certo? Eu não tenho que ser cessada do regime. Se eu sou um docente efetivo, eu volto para a atribuição, né, nas unidades regulares. Agora, se você está falando de uma docente contratada, ela é uma gestante ou ela está em estabilidade, ela tem a garantia das aulas e do contrato. O regime de dedicação depende da avaliação 360. Se ela tem uma avaliação insatisfatória que fala que ela vai ser cessada no ano de 2023, ela vai ser cessada. Permanece a condição do contrato e aí ela concorre nas aulas, tá bom? Só para fechar aqui, se é esse o cenário que você está falando, tá bom? Que aí a gente está falando de regime, tá? Não de condição, porque ela tem as garantias de estar gestante, né? Ela continua com as garantias legais, tá? Agora, na APEI, a permanência no regime, ela tem algumas das situações. Uma delas que eu aponto aqui é a avaliação 360 satisfatória, tá? Isso, eu acho que eles perguntam por causa do que todos serão cessados. Independente se é gestante ou não, né? Por causa que ele vai utilizar a classificação, acho que é por causa disso. Pode ser isso mesmo, Silvio, então, né? Por causa disso aqui, ela tem garantia de contrato permaneça ativo, mas não a garantia de permanência no BEI. Tendo em vista que ela tem que estar bem classificada e participar do credenciamento como os demais servidores. Isso. Ou docentes contratados, né? Isso mesmo. Pessoal, eu vi aqui as perguntas, né? Luiz, você conseguiu dar uma olhadinha naquela pergunta? De tecnologia e robótica? Eu estava vendo aqui, ele está assim, ó, licenciatura prioritária está para física e licenciatura alternativa está matemática e química. Só que não está fazendo distinção de tipo de ensino, pelo que eu peguei aqui. Aí a matemática, hein? A prioritária para física e a alternativa matemática e química. Ok. Né? Que é tecnologia e robótica. É isso o componente. Só pode ser atribuído para esses, né? Uhum. Ó, o Gilmar, ele colocou aqui, ó, Alexandra, sempre aprendi que para constituir jornada devo sempre olhar para o cargo, ou seja, a disciplina do cargo,
A disciplina específica, certo, Silvio? Certo, Primeiro, certo. tá certo. Certinho. Constituir jornada somente com as aulas de itinerário formativo, sem ter pelo menos uma aula da disciplina do cargo, não é errado? Então, eu olho para o cargo da pessoa, o Silvio. Silvio é um professor de filosofia, certo? Disciplina específica. Aí eu inicio a sua constituição de jornada pela sua disciplina específica, e depois eu aplico o itinerário formativo, ou o contrário? Não, vai poder porque o que fizeram quando foram fazer as matrizes curriculares? Tiraram aulas daqui e jogaram para de baixo. Então tem que fazer esse contrapeso. Porque se você for constituir apenas com a disciplina objeto do concurso, você vai deixar muitos professores adidos, até mesmo mandar para outra unidade escolar. Então essa foi uma forma que encontramos por ser uma prioridade dele de ser atendido, tá? Então, no caso desse exemplo, ele poderia construir a jornada com itinerário formativo, iniciar, né? Isso, porque a disciplina Tá bom? própria, se você for educação financeira, é pura matemática. Isso, né? e não é nem errado, tá, o Gilmar, é porque essa mudança ela veio para atender o que a rede precisava no momento e seguindo a indicação 213, né, Silvio? Isso, na lógica, né? Porque a nossa legislação ela tem que se adequar a atender a demanda das matrizes curriculares. E vocês notam que, com o passar do tempo, vai sofrer muitas alterações que a gente tem que acompanhar, e a nossa legislação ela é muito rígida, né? Até que as indicações não acompanham. Então, por isso que a gente tem que fazer essas adequações via resolução mesmo. Mas não contraria. Lembrando que cada componente curricular do itinerário informativo tem uma licenciatura prioritária. É isso que ele chama, né? É porque ele está olhando para a licenciatura. Aí, quando eu estava falando aqui, até eu estava pensando, fui para o mundo da lua e voltei, né? Falei assim, olha, a licenciatura prioritária eles usam o nome do curso. Física, matemática. Eles não estão olhando para habilidade nem qualificado. Eles estão olhando para a licenciatura. Se a minha licenciatura é em física, então o certo é o professor de física pegar essas aulas. E ao mesmo tempo tem uma vírgula e tem matemática, então a prioridade é desses dois professores, tá? Tanto de matemática quanto de física. Aí, nesse caso, como você vai desempatar aí? Olhando a classificação. Para esse fim, você constitui jornada, tá bom? Uhum. Lembrando sempre que a regra da nossa atribuição, de acordo com o artigo 45, a permanência do professor na mesma unidade. Não podemos nunca esquecer isso, tá, gente? A gente não quer titular de cargo em 5 unidades escolares. Coisa que a gente muitas vezes encontrava no passado que pega uma bacia toda em uma única unidade, enquanto o titular de cargo está em 4, 5 unidades. Isso. Então, esse ano vocês podem visualizar que a gente está atendendo a ordem de prioridade. Então, o efetivo de cargo, depois o admitido, e aí o OFA no geral, né? A gente fala, e também depois os docentes contratados, conforme aí o processo seletivo que ele atuou na sua classificação, né? Então, a gente está seguindo, sim, essas ordens. Por isso que a gente fala a importância desse docente que vai sair de licença, que ele já fala que quer um afastamento, que é a partir do dia 7/2, a gente poder agora disponibilizar esse saldo de aula para os docentes efetivos. Então, principalmente quando a gente fala, gente, do cenário aí de classes, tá? Então, fiquem atentos. Se tem um caso aí que ele sinalizou e ele quer, se você depende dessa publicação, me chama para a gente conversar com o CEVIF, tá bom? E tentar publicar isso o quanto antes, tá? Vamos liberar esse saldo para que o docente efetivo possa constituir a jornada dele ali na escola, que é o interesse dele. Ou até mesmo dentro do turno, que é o interesse que ele sempre quis. Ele sempre pediu para você, aí, o diretor da escola, vocês conhecem a situação. Ele pede, nossa, eu gostaria muito de trabalhar no turno da manhã. E aí, na classificação, ele não consegue. E nesse ano, o docente já sinalizou, olha, eu vou tirar licença a partir do dia 7/2. Então, vamos atendê-lo, né? Vamos atendê-lo agora, tá? Então, esses casos aí a gente precisa priorizar, tá? Que a gente sabe dessa situação aí, e principalmente em algumas diretorias que a gente sabe que a gente tem menos escolas atuando em anos iniciais. O Carlos Rogério, você falou aqui de um caso do professor de
de matemática, habilitado em física, que você já olhou no Portalnet, está tudo certo, e você não conseguiu, mesmo assim ele não consegue manifestar interesse em física, não é isso? Eu vou te chamar aqui no Teams, passa esse caso para mim, por favor, tá? Passa esse caso para eu poder ver se tem algum erro aqui no sistema, porque vocês sempre falam do mesmo caso, matemática habilitado em física, e que não consegue visualizar, eu quero olhar, tá bom? O seu caso, que você já falou para mim que viu aqui, tá tudo ok na qualificação, mesmo assim ele não conseguiu manifestar o interesse. Deixa eu ver. Eu vi que a Maria Cristina colocou, a Alexandra faz um grupo no WhatsApp. Eu peço desculpas, eu não consigo. Eu participo de diversos grupos e às vezes eu até volto. Algumas pessoas aí que eu respondo, às vezes eu respondo fora, assim, de expediente. Às vezes no final de semana eu abro ali a minha rede social e eu vou rolando, eu vejo que deixei uma pessoa lá embaixo sem um atendimento e eu acabo respondendo. Hoje eu não consigo, nesse canal eu não consigo dar conta. Por isso que eu não consigo abrir vários grupos, tá? Geralmente a gente faz o que aqui na CGH? Os dirigentes, eles levantam algumas pessoas que podem nos apoiar aí da comissão, e aí a gente tem um grupo com alguns, tá bom? Mas a gente não consegue abrir o canal para todos, eu não consigo, tá bom, atender através de grupo mais. Aí eu falo que aí eu fico chateada quando eu não consigo responder. É uma insatisfação minha. Então, por isso que eu não abro um grupo hoje. Gostaria muito de ter um grupo aí com os 91 diretorias de ensino, aí grupos específicos para CRH, NFP, NAP, apoiar a comissão, mas eu não consigo dar conta desse atendimento. Aí eu peço desculpa, tá? É só por isso que eu não consigo atender a sua sugestão. A Iracema colocou o quê? Está aparecendo tecnologia para uma professora de arte. É o mesmo caso da de biologia. Tem que ver lá na formação, no Portalnet, como é que está, né, essa formação dessa docente, para estar aparecendo esse componente para ela, tá? Então, pessoal, a gente vai encerrar hoje, tá bom? Para que vocês possam aí, ainda nesse último horário, dar conta aí das solicitações das unidades escolares. Tenho algumas pendências aqui com vocês, que é a questão do professor de filosofia. A gente volta ainda para dar uma atualização desse cenário. A gente tem mais 2 dias, né, de atribuição, que é o dia 28 e 29. A gente reforçou bastante aqui com vocês a relação entre a habilitação e qualificação. Eu acho que carece de um comunicado nosso para que vocês possam compartilhar aí com as unidades escolares. Também falamos muito da situação da aba 2. A aba 2 só fica disponível no dia 10 para que vocês possam fazer essas adequações. Os casos dos docentes que apontam agora, nesse momento, falando que no ano de 2024 não tem intenção de atuar como docente, vão tirar uma licença aí sem vencimentos, que vocês sabem que podem atender um docente efetivo, comuniquem, liguem para o CEVIF, vocês tenham os contatos, vamos tentar apoiar aí os professores para que eles possam atribuir neste momento, tá bom? E aí eu quero agradecer a disponibilidade que vocês tiveram hoje. Qualquer dúvida, nos chamem, as pessoas aí que mandaram mensagem no Teams, eu vou responder também, tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.